sua vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Nós vamos ler em Êxodo capítulo 33, verso 20. A maioria das vezes, agora, se for possível, nós vamos já deixar a escritura para vocês. Só que fica mais no ar, né? Parece que não aparece para vocês aqui na igreja. Teríamos que ter, se fosse uma lousa aqui, né, para poder colocar a escritura para que vocês não usassem tanto tempo para encontrar. Já havia antes a escritura. Capítulo 33, verso 20 ao 23 de Êxodo. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amado Senhor, dá-nos graça para poder, em cada manifestação do Senhor, podermos ver o Senhor, nem se for pelas costas, mas que venhamos ver o Senhor manifestar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar. Uma costa sangrenta. Bom, antes desta manifestação de uma costa sangrenta, houve a manifestação de uma costa apenas. É o que nós lemos aqui, que Deus ia mostrar para Moisés ao tirar a mão dos olhos dele, que ele iria o ver pelas costas. Isso desde muita manifestação atrás, Deus vem se apresentando como um homem
para poder estar mais próximo do povo. É como Deus, ele ficaria apenas no céu. E como homem, ele se manifestaria, se faria mais próximo de nós e sentiria o que nós sentimos. Poderíamos nos responder segundo nossos desejos, sofrimentos, tentações, porque ele passou por tudo isso. Ele não é apenas um Deus do céu, ele é um Deus da terra também. Ele veio para a terra, ele veio manifestar para poder chegar perto do homem, salvando o homem bem de perto. E para salvar o homem, teria que ser sangue. E Deus é espírito, não tem sangue. Por isso ele já tinha, desde antes, a teofania, o corpo, que não era o corpo de uma mulher, mas era as costas de um homem, para poder mostrar que ele é o Salvador. Irmão Brana diz que quando Moisés saiu do Egito, ele saiu com uma multidão mista com ele. Aí você tem gente de toda qualidade. Você tem Coré, tem Datã, tem Abirão, mas vai chegando uma hora que estes homens vão saindo. Abaixa um pouquinho o som, que para nós está tão latão aqui. Estes homens vão saindo e a multidão fica mais purificada. Ela é uma multidão mista, porque ela tem muita gente com várias formas de crer. E por ela ter várias formas de crer, sempre é um problema dentro da igreja, dentro do ministério de Moisés, porque havia aqueles que desejavam ser alguma coisa. Como Coré, Datã e Abirão, eles desejavam ser o que não podiam ser, mas eles queriam ser. Então é uma multidão mista. Nós rogamos a Deus que a cada dia vocês mesmos percebam os da multidão mista no seu meio e vá bloqueando eles. Sabe por que as irmãs estão tendo problema? Porque fica palestrando com irmãs. Vocês deveriam parar e bloquear essas pessoas quando elas te enviam alguma coisa que não é de acordo com a sua fé. Bloqueie elas na hora. Já avisa elas, minha irmã, já vou te bloquear. Você tem outro pensamento, você tem outro espírito. Nós não podemos caminhar juntos. Nem na nossa rede social. Não podemos caminhar juntos. Então já bloqueia. Estou falando que é mais a irmã que é oferecida. Elas não podem pregar, mas elas são teimosas. Elas entram e começam a falar. Então o que vocês têm que fazer, a primeira vez que vocês notam a pessoa mandar alguma coisa para vocês que é contrário ao que vocês têm crido, então você já sabe, essa irmã, ela é dessa multidão mista. Já vou bloquear ela. Se tiver um irmão também, vai bloqueando ele. É uma multidão mista. Eles não são originais. Eles vieram para dar problemas. E se você puder se livrar deles, será muito bom para você. Até na terceira etapa, que foi com Josué, havia ainda um Acã e sua congregação. E você sabe que onde tem um pastor que não está de acordo com a palavra, toda a família, toda a igreja sofre. Porque assim aconteceu com Acã. Morreu Acã e
toda a família, porque ele estava contra o que Josué tinha falado. Josué disse para não tomar nada de Jericó, ele não aguentou, foi lá, tomou uma cunha de ouro, uma capa babilônica e escondeu dentro da tribo dele, né? E quando Josué viu que a coisa estava difícil, que orava e a coisa não acontecia, e começava a dar problemas, e morte dentro de Israel, e não era para ter, então Deus falou para Josué: tem anátema no vosso meio. Enquanto não tiraram o anátema, ele saiu a procurar isso aí, e encontrou. Acho que Josué já aponta para o Espírito Santo, só o Espírito Santo para encontrar mesmo, encontrar o anátema, a maldição que estava na tenda de Acã. Ele e toda a família foi destruída. Então a gente vê que se você tiver um irmão Coré, um irmão Datã, um irmão Abirão, um irmão Acã, você tem que saber que você vai sofrer o mesmo juízo deles. Então selecione seus irmãos, selecione as pessoas que você pode conversar com elas no seu Zap, no Facebook. Selecione. Se você não selecionar, você é um deles. Qualquer dia você vai estar morta e morto que nem eles mesmos. Vocês podem ver que as pessoas de primeiro tinham seus nomes repetidas vezes, gostavam de falar o nome delas repetidas vezes, todo dia tinha que falar. E não estou de acordo também com quem pede oração todo dia. Não estou. Porque ou você crê ou larga de mão. Porque você pede oração, você tem que crer que aquilo vai acontecer, e já aconteceu pela própria palavra de Deus. Mas tem gente que todo dia precisa de uma oraçãozinha. Parece que é aqueles carrinhos velhos que nós tínhamos de primeira, manivela, só fica para pegar e dar o que fazer. Assim são alguns irmãos e irmãs. Não é que nós não queremos orar, estamos orando para os enfermos. Só que você ficar pedindo oração para sua família todo dia, não é correto. Você deve orar por sua família todo dia. Não é pedir oração. Irmão, jejue para mim. Eu que me viro, eu que tenho que jejuar para mim. Não é você jejuar para mim. Tem gente que acha que é a gente que tem que fazer por eles. Não, filho. Você tem o seu problema, você tem sua luta, então você ore por você, ore por sua família, creia na sua oração. Não é só crer em oração de pastor, não. Você tem que crer na sua oração, porque você tem o mesmo ministério, você é a da noiva, então você tem o mesmo ministério. Então, repetindo isso aí, bloqueie estas irmãs que ficam mandando coisa para você. Bloqueie. Sabe o que é isso? Não tem jeito de comunicar mais. Certo? Não tem jeito. Agora, tem hora que eu acabo bloqueando irmãos bons nossos, porque eles são teimosos também. Eles têm a irmã fulano, o irmão Beltrano, que estão contra, eles têm no Face deles. Então, se você aceita o irmão, você acaba aceitando aquele misto outra vez. Aquilo ali acaba dando uma voltinha por perto da sua tenda, por perto do seu Face. Então vocês deveriam aprender. Tem gente que não aprende. Tem gente que é teimosa. Entende? Ela diz: eu tenho quem eu quiser e você tem o que você quiser mesmo. Agora, se eu souber que dentro do seu Face tem alguém que fica discutindo, aí eu tenho que bloquear até você também. Porque você gosta de discussão.
E eu não gosto. Deus não gosta. O profeta diz, Deus não discute nem seus filhos. Então eu não tenho que discutir. E certa irmã, já cansei de falar para ela, hoje não falo mais, que a gente não ministra mais para ela, mas cansei de falar que ela estava errada dentro do meu ministério, de tanta coisa que ela semeava no Zap, e são pessoas que gostam de estar em todo grupo, em todo Zap, porque gostam de zarpar para todo lado, né? E tenho que falar, tenho que mandar. São pessoas que acham que elas podem ficar mandando parágrafos para os outros, e elas não ficam quietas, caladas. Minha irmã, ficar calada na igreja é você não ficar ministrando parágrafo para ninguém, certo? Eu acharia até melhor que vocês, não sei se existe ainda, e se existir, vocês me põem aí, filhas do trovão. Se tiver aí as filhas do trovão, me põe aí que eu quero ser um filho do trovão no meio de vocês, no meio dessas filhas. Porque aí a gente pode logo mostrar quem está errado, né? Porque tem hora que as pessoas gostam de ter algo em particular, porque conversa em particular e não semeia a verdadeira mensagem. Sempre está aí com alguma conversinha frouxa, só para atrapalhar a igreja. E a gente precisa ter consciência daquilo que nós temos crido e deixar essa multidão mista de lado. Coloca essa multidão mista de lado, você apenas fica com a palavra do jeito que ela é. Não deixe ninguém misturar com a sua fé. Você tem que ter uma fé que não mistura com nada. É como a semente da mostarda. Ela não mistura com nada. Você tem que ter essa fé, que não mistura. Alguém diz, vocês têm medo das coisas? Não, foi por isso que Eva caiu. Se ela tivesse bloqueado a serpente da primeira vez, ela não tinha caído, mas ela conversou com a serpente, gostou, aí pronto, já engravidou da serpente. Então tem hora que você conversa entre irmãs de coisas que não é da sua alçada, coisas de ministério, que não é para as irmãs estar conversando, elas devem orar pelos ministros, que elas devem fazer orar pelos ministérios, não querer infiltrar no ministério, semeando alguma coisa. Se você faz isso, você vai cair como Eva caiu. E dentro do seu ventre, do seu coração, vai estar tua semente. Você gera uma parte de Abel, você gera a outra parte de Caim. Porque você é uma Eva. A Eva foi desse jeito, né? Ela teve que emprestar o seu ventre para o diabo. É isso que tem acontecido. Bom, vamos prestar atenção. Se vocês querem se libertar do demônio, então presta atenção na palavra de Deus. Senão, o demônio pega qualquer um, certo? Vamos nos libertar, vamos ver que nós não pertencemos mais a esta multidão mista, essa raça mista. Estamos aqui confiados na palavra de Deus. Amém. Então, irmãos, irmão Brana continua dizendo aqui, no parágrafo 119, o desvelar de Deus, 119. Quem era aquele homem? Porque o véu rasgou. Recordem, era a morte entrar ali, ninguém podia ver aquilo. Moisés o viu em uma forma, aquilo foi uma volta rápida, às costas de um homem, que Moisés viu. Agora Moisés queria ver a face de Deus, a glória de Deus. Já está escrito ali no capítulo 33 de Êxodo, verso 18. Ele queria ver a face, a glória de Deus. Deus diz, você não pode ver, ninguém pode ver a minha face. Mas eu vou passar ali na rocha, na penha,
Isto é, eu vou passar ali numa revelação. E quando eu estiver passando naquela revelação, a hora que eu passar, você vai me ver. Aí a hora que Deus passou, ele viu as costas de um homem. Amém? Então sempre Deus querendo se identificar para nós, para o povo. Deus querendo identificar. E a gente precisa dar valor, vazão à identidade de Deus. Não podemos deixar de lado. Ele não vai aparecer para nós, você não vai ver o rosto dele, certo? Lá no Velho Testamento não podia porque ele não tinha manifestado ainda. Não podia ver sua face que morreria. Aí depois ele veio e mostrou a face dele. E quando ele mostrou a face dele, eles mataram ele. Eles cortaram as costas dele, certo? Então está aqui. Bem, aqui está isto, uma costa sangrenta. Naquele tempo de Moisés não era sangrenta, eram as costas de um homem. Era como uma teofania que ainda estaria tendo um corpo para sangrar. Teofania não sangra, tem que ter um corpo para sangrar, certo? Então, uma costa sangrenta, a irmã Branham diz, o mesmo homem, porque aquelas costas que Moisés viu, eram as costas de Deus, era Jesus. Eram as costas de Jesus, mas ele não era conhecido como Jesus ainda, porque ele não tinha nascido, não tinha manifestado. Mas é que agora ele veio e manifestou uma costa sangrenta. O mesmo homem. O que era aquilo? Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia. Deus lhes queria mostrar quem era ele. E se ele fica só numa forma espiritual, ninguém sabe quem é ele. Então ele já veio e mostrou as costas, Moisés já o conheceu, é as costas de um homem. Deus manifesta como homem. Foi por isso quando ele veio para falar com Abraão, ele veio como um homem, certo? Porque ele comeu, teofania, diz o irmão Branham, não come. Mas naquele dia que ele veio falar com Abraão, ele comeu, ele bebeu, ali juntamente com Abraão. Então aquilo era Deus chegando mais perto e mostrando que ele era um homem, não era apenas uma teofania, as costas de um homem. Mas aqui agora ele mostrou para Abraão que ele era um homem. Ele comeu e bebeu que nem nós. Comeu carne de novilho, bebeu leite, ele comeu bolo. Ele era um homem, certo? Aí o irmão Branham continua. O que era aquilo? Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia. Deus lhes queria mostrar quem era ele. Então, o véu do templo, pela mão de Deus, lá em cima, foi rasgado, de cima para baixo. Eu falei isso na quinta-feira para vocês. A mão de Deus foi que rasgou este véu de cima para baixo. E mostrou Deus em uma visão clara. Olha para vocês verem, mostrando Deus numa visão clara. Foi Deus rasgando o véu de alto a baixo quando Jesus morreu, e aquelas costas sangrentas que ele estava ali no monte, estava representando que era o mesmo Deus do tempo de Moisés, que estava agora morrendo na cruz. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o lugar de misericórdia. E o que era aquilo? As pessoas eram muito cegas para verem aquilo. Agora, isto repetiu outra vez. Isso veio com Moisés, isso veio no tempo de Jesus, agora está dizendo, isto repetiu outra vez. Porque no Velho Testamento ninguém podia entrar atrás do véu, porque morria. Agora no Novo Testamento, se não entrar, morre. Tem que entrar atrás do véu. Atrás do véu é saber daquelas coisas que o povo do Velho Testamento não podia saber, porque tinha um véu que separava, e só o sumo sacerdote podia entrar lá.
Agora, quando Jesus morreu, o véu rasgou de alto a baixo, agora eu posso entrar lá, você pode entrar lá. Aquela glória da Shekinah, isso quer dizer, a presença de Deus que Moisés não podia ter naquele dia. Agora você pode ter. Por quê? Porque Jesus é a presença de Deus. Você olha nele, é um homem, é Jesus, mas é a glória de Deus. Amém? Amém. A glória de Deus é Jesus. E a igreja é a glória de Jesus. A gente tem que andar confiando nisso e vendo a manifestação dessas coisas. Então, Mombrand diz no Desvelar 120, quero deixar aqui mais a mensagem para te ajudar. As tradições, como, vamos aqui, mas glória a Deus, Ele prometeu nos últimos dias o que Ele faria. Ele mostrou claramente Sua palavra, aberta diante de nós, outra vez, veio abrindo-a. Olha, aquilo que eles não puderam ver durante todo o Novo Testamento, não puderam ver as eras, não puderam ver os selos, não puderam ver a revelação daquilo. Eles tinham uma coisa simplesmente figurativa, que está em Apocalipse, é sombra. Mas quando vem o cumprimento, não é sombra mais, é realidade. Você vê a sombra de um cão, a hora que ele aproxima, você sabe, agora é o cão, não é a sombra. Você vê a sombra de um homem, mas a hora que aquilo aproxima e você vê, você sabe que homem que é. Talvez pela sombra você pode não o conhecer, mas a hora que ele aparece em realidade, aí você sabe quem é esse homem. Então Jesus no Velho Testamento era uma sombra, mas quando ele chegou no Novo Testamento, você tem que ver ele e conhecê-lo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí ele operou lá atrás no tempo de Moisés, operou no tempo de Jesus, mas ele prometeu que faria isto outra vez. Através daquelas costas sangrentas de Jesus, ele daria uma outra manifestação, que é a manifestação do Novo Testamento para os gentios. Porque quando suas costas foram rasgadas, sangrentas, aquilo foi no tempo dos judeus. E os judeus rejeitaram ele. Aí ele passou a tratar com os gentios. E os gentios aceitam ele com estas costas sangrentas. Os judeus rejeitaram ele. Os gentios aceitaram ele. Mas durante todo este 2000 anos que nós temos, os gentios não puderam ver ele claramente. Você pode ver que foi só até o ano 300, depois do ano 300, aí o Papa São Damaso tomou conta e a coisa foi para frente, outra doutrina. Já não tinha aquela doutrina de Jesus verdadeiramente. E aí viemos até agora, Deus levantando Lutero para poder trazer algo para nós, Wesley mais um pouco, e aí os pentecostais trazendo toda a alegria do Espírito e dons. Mas quando veio o William Branham, agora vem outra vez, através de um homem, outra vez, Deus vem para poder mostrar para nós o que nós não podemos ver através dos outros homens. Moisés não podia fazer isso para nós. Moisés não podia revelar para nós somos gentios. Moisés é judeu. Moisés não podia fazer isso para nós. Jesus veio no seu dia e foi rejeitado pelos judeus. Aí ele passou a tratar com os gentios, dando uma oportunidade para nós. Quando os judeus rejeitaram a Cristo, foi uma oportunidade que Deus deu para nós entrarmos. E se nós vermos agora, quando a América do Norte rejeitou a revelação, rejeitou os 7 selos, como o irmão Branham diz, eu vou perder mais de 10 mil de meus amigos. Ele não devia perder, tinha que ganhar. É na América. Entende? Jesus também não era para perder, era para ganhar, mas perdeu.
Ele perdoou. Os judeus não quiseram ele. Mesmo ele não sendo judeu, nem gentil, diz Mombrana, ele era Deus. Você não pode colocar Deus numa nacionalidade. Deus manifesta numa nacionalidade, mas quando ele veio como Jesus Cristo, não tem uma nacionalidade. Você não tem que dizer, como muitos creem, que ele era judeu. Entende? Ele não era judeu, ele era Deus. Por isso que eles não entenderam, por isso que eles não tiveram a revelação que ele era Deus conosco. A Bíblia diz que ele era Emanuel, que ele era Deus conosco, que ele era Pai da eternidade. Amém? Então, não vamos falhar nisso aqui. Essa luz, cada um de nós precisamos ter, para esse tempo final, entrar no Apocalipse, guarde bem, saber do Apocalipse, entrar, falar algo do Apocalipse, antes do sétimo anjo, era a morte. Era a morte, ninguém sabia nada. Está escrito na Bíblia, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Por isso, entrar atrás do Velho Testamento, que era no tempo de Jesus, entrar ali atrás, era morte alguém entrar, porque lá era para o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morreu, ele rasgou aquele véu e deu uma entrada para nós ali, para podermos participar daquilo que Israel deixou para trás. Ele veio e deu esta bênção para nós. Agora ele traz outra vez um Apocalipse, que são visões de João. Nada cumpriu naquele tempo, era apenas visões que João teve naquele período. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando Deus manifestasse outra vez Deus, você tem que ver que é assim. No tempo de Moisés, a Bíblia mostra que ele era Deus para Israel, ele era Deus para o seu irmão. Agora, no tempo dos judeus, Jesus era Deus. Eu e o Pai somos um. Agora você precisa entender que no tempo dos gentios, Brana foi Deus em carne. Aquelas costas de Apocalipse 10, de 1 a 7, é as costas de Deus, entende? Por isso Jesus manifestou naquele monte, e ele manifestou a cabeça, porque o corpo está na terra, é a igreja. Por isso ele desceu para a terra, porque ele tinha que unir com o corpo. Vocês estão entendendo? Porque ele é a cabeça, Cristo é a cabeça. E ele teve que descer para poder unir. A igreja é o corpo. E o corpo estava aqui com um profeta. Se você não está ligado àquele corpo profético da revelação, é por isso que não vê nada das eras, não vê nada dos selos, não vê nada do novo nome, não vê que a era terminou para revelar essas coisas. Acaba não percebendo que terminou a intercessão, porque agora a revelação que está tendo é superior, e é o mesmo Cristo, aquelas mesmas costas, lá no tempo de Moisés, aqui no tempo de Jesus, aqui no tempo de Brana. Eu não estou falando apenas do homem Brana falho, mas Deus manifestado no homem. Eu não falo do Moisés falho, mas daquele que Deus manifestou nele. Você sabe, o 130 que irmão Brana fala sobre Moisés, ele diz assim, o desvelar de Deus. A verdadeira palavra, Deus a havia escrito e ela estava com Moisés. A verdadeira palavra estava com Moisés, Deus tinha escrito. A verdadeira palavra era Jesus, não estava nem com Jesus, era Jesus. A verdadeira palavra estava com Brana, entende? Você não pode mudar essa manifestação que Deus teve no tempo de Jesus, que foi Deus mesmo em carne, certo? Obra do Espírito Santo, você não pode mudar, isso é superior a todas as manifestações. Mas quando ao fazer algo,
o próprio Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores ainda fará, porque vou para o Pai. Amém. Ele voltaria à condição original e a igreja teria obras maiores, como foi feito através do ministério de um homem. Apocalipse 10, de 1 a 7, São João 14, 12, para nós. Observe que ela estava com Moisés, a palavra, e estava pronta para ser manifestada, e era a palavra para eles, para o povo judeu. Ele era a palavra viva. Moisés era a palavra viva, escondida, velou a si mesmo. Moisés havia colocado um véu sobre a sua face. Você sabe que eles não puderam olhar direto no rosto de Moisés, porque não dava para olhar, porque brilhava muito o rosto de Moisés. Moisés não podia ver o rosto de Deus, viu as costas. O povo agora não podia ver a face de Moisés, porque brilhava muito, e eles então pediram: fale Deus contigo, Moisés, e você fala conosco, porque ali estava falando direto com o povo, e o povo não aguentou. Deus direto, através do profeta Moisés. Teve que Deus falar com Moisés, e depois Moisés pegar aquilo e dar para o povo. Essa é a maneira que Deus veio condescendendo, diz o profeta, ele usa esta palavra. Ele vem condescendendo, ele vem descendo ao nosso alcance. Ele veio até Moisés, de Moisés ele veio Cristo, mas era um nascimento sobrenatural, obra e graça do Espírito Santo. Mas aqui ele veio mais baixo ainda, que aqui ele veio no tempo de William Branham, era um homem igual nós mesmos. Amém? Para vocês verem o trabalho da costa sangrenta do Senhor Jesus, para poder trazer uma igreja que fosse liberta por Ele, pelo sangue dEle, e Ele pudesse trabalhar através destes homens, através do seu sangue. Amém. Ele era a palavra viva, escondida, velou a si mesmo. Moisés havia colocado um véu sobre sua própria face, porque ele era a palavra. Amém. Até que a palavra fosse feita conhecida. Moisés, ele mesmo que tinha velar a si mesmo. Amém? Vê você isto? Veja onde for que estiver a palavra, ela é velada. A palavra em Moisés está velada, você vai ver a palavra em cada profeta está velada. A palavra que era Cristo estava velada. Estava velado. A palavra daquele dia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava velado, a palavra estava velada num corpo de carne, gerada pelo Espírito Santo. Mas ele tinha que vir aqui nesse último dia, para poder manifestar sua presença, sua palavra, outra vez. E mais uma vez ele tem que usar um homem. Por isso que ele se manifesta. Você não pode ver direto minha face. Eu vou passar pela penha, isso é, pela rocha, pela fresta da rocha. Isto é, rocha é revelação. E você me verá. E quando ele passou, que Moisés viu, eram as costas de um homem. Mas quando Jesus morreu, eles não perceberam. Diz o irmão Branham que eles estavam cantando o Salmo, acho que 22, eles estavam cantando na sua sinagoga: Deus meu, por que me desamparaste? E eles mesmos tinham matado esse Deus que estava sangrando lá na cruz. Eles não conheceram aquele Deus, porque era um homem, e eles não puderam vê-lo como ele era a manifestação de Deus. Agora, Deus, quando manifesta, ele é tão simples que passa por alto, a gente não vê. Passou por alto a Moisés, não dá para ver. Principalmente a irmã dele, que via que ele casou com uma moça da Etiópia, e disse: como é que você pode casar com essa moça? Você disse que ninguém pode casar com gente de outra nação.
e você, profeta, fazendo isso? Ela tropeçou e ficou leprosa, por isto. Ficou leprosa. Deus não poupa nem família. Certo? Deus não poupa nem família. Ela era irmã de Moisés, mas quando ela levantou contra Moisés, ela ficou leprosa. E aí Moisés teve que pedir a Deus, orar a Deus para que a lepra saísse dela. Irmão Brana disse, mas logo depois ela morreu. Porque ela não pôde perceber a palavra velada em Moisés. A palavra do dia, que não tinha outro homem que tinha a palavra. Não adiantava o Datã, o Coré, o Abirão querer um ministério. Eles não tinham palavra. A palavra estava com Moisés. Não adiantava o povo pentecostal querer a palavra estava com Brana. Ninguém pode revelar essa palavra. Eles pensavam que podia Porto Rico revelar a palavra. Eles pensaram que a África podia revelar a palavra. Já tinha sido revelado, porque a palavra foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Aí eles dizem, mas ele é um defunto. Mas ele já revelou a palavra. Entende? A palavra já foi cumprida, já foi manifestada. A coluna de fogo veio, diz o irmão Brana, nessa mensagem. Ele veio para revelar o ministério do Filho do Homem. E a coluna de fogo estava num homem, chamado Brana. Amém? Amém. Mais um pouquinho. Moisés tinha a palavra. Agora recorde, depois que a palavra foi manifesta, Moisés era Moisés outra vez. Enquanto a palavra está sendo manifesta, ele era Deus. Aí terminou aquela manifestação, ele era Moisés outra vez. Aí ele pode vir para casa, ele pode dormir com a Zípora, não tem nenhum problema. Mas enquanto ele estava ali naquele monte, ele era Deus. Aquela coluna de fogo estava manifestado para ele, não é para os outros querem receber glória, mas a glória era de Deus, num homem que queria ver a glória de Deus, e Deus só mostrou as costas dele, passando na brecha. Assim como você quer ver a glória de Deus, Deus manda Brana para nós. Você vê um homem, através de um homem é que ele vem e faz esta obra para nós nesse dia final. Então escuta aqui, vem, mas quando aquela palavra estava para ser entregue, ele era Deus. Por isso que as pessoas matam Deus, apedrejam Deus, porque Deus é um homem. Por isso eles falaram contra Moisés. Eles não estavam falando contra Moisés, contra Deus. A ignorância deles, por querer um ministério, eles falavam contra Moisés. Mas aquilo não era Moisés, era Deus. Eu queria apenas deixar essa palavra deste dia, na qual nós cremos, ela não é nossa, ela é Deus. Esta palavra é Deus. Se você não entende, é melhor você calar a boca. Entende? E mulher paroleira, é melhor ficar quieta. Não fale nada, não anuncie nada. Obedeça a Bíblia, que é o melhor que você faz. Senão Deus está manifestado e você quer dar opinião. Deus não aceita opinião. Ele não aceita opinião. Quando foi para salvar, a revelação de Jesus Cristo, 100, o irmão Morana diz, ele enviou um anjo? Não. Ele mesmo veio, porque ele não confiava o plano de salvação para outra pessoa. Deus mesmo veio. Quem foi que morreu na cruz? Foi Deus. Só que aquele Deus que era espírito, agora ele tinha um corpo que ele podia morrer. Ele gerou um corpo. Por obra do Espírito Santo, ele gerou um corpo no ventre de Maria, que agora ele pode morrer. Ele tem um corpo, ele é uma carne, ele pode morrer agora. Então foi isso que ele fez.
E eles não puderam ver, porque era um homem. E Deus estava revelado naquele homem. Amém? Então, quando Moisés ia entregar aquela profecia, ele era Deus. Se eles pudessem perceber, quando Brana está entregando essa profecia dos selos, ele era Deus. Voltando para casa, ele era o Brana da irmã Meda, do irmão José Brana, do irmão Billy Paul, da irmã Rebeca, da irmã Sara. Mas quando ele estava revelando, era Deus. As pessoas não podiam perceber, porque olhava nele, ele era um homem. Eles não viam Deus. Eles não viam Deus em Moisés, mas era Deus. Eles não viam Deus em Samuel, mas era Deus. É a Bíblia quem diz que era. Samuel era rei, sacerdote e profeta. Mas o seu povo quis um rei à parte do Deus que era rei. Deus já tinha dado para Israel Samuel, com esses ofícios, rei, sacerdote e profeta. Agora, Israel queria um rei igual às outras nações, que saísse na frente, que fizesse frente no povo, um homem. Aí eles não arrumaram um baixinho, feio, esquisito. Não. E lá na Bíblia que eles arrumaram? Um homem que sobressai a todo Israel, um homem alto, sobressaía a todo Israel. E esse homem foi o problema de Israel. Mas esse homem era escolha de quem? Escolha de Israel, não era escolha de Deus. Vocês têm que ver, o seu pastor é escolha de quem? O seu evangelista é escolha de quem? O seu profeta é escolha de quem? Falta luz nas pessoas. Eles têm um ministério na terra para poder revelar tudo isso para eles, para mostrar. Sabe qual é o ministério da esposa hoje? Mostrar para eles o que o irmão Brana não podia falar claramente. É simples isso aqui, mas eles querem fazer alguma coisa misteriosa, mas não já foi feito. Nós estamos aqui só para dizer para eles o que é isso, outra vez, certo? Estamos aqui. Então vocês precisam ver Deus operando no homem e depois ver o homem à parte. O que mais prejudica o povo é o homem à parte. Eles querem misturar aquilo que o homem é à parte com o que ele tem um ministério. Ele deveria crer no ministério e deixar o outro homem à parte, porque esse homem à parte é igual a todo mundo. É igual a todo mundo. Se você é um pai e não faz para os seus filhos, como a Bíblia diz, que é o pai que entesoura para os filhos, e não os filhos para os pais, é os pais que entesouram para os filhos. E se você é um pai que não tem esse zelo de entesourar para os filhos, dizer eu não faria isso para os meus filhos, você não é o pai bíblico. O pai bíblico é aquele que entesoura para os filhos, é Bíblia. O que você pode fazer é um casebre, é uma bicicleta, é uma geladeira, seja o que for, mas está deixando para os filhos. Eu já tive gente que chegou para mim e disse, se eu tivesse o que o senhor tem, eu não faria para os meus filhos. Eu não falei para ele aquele tempo, porque ele não é pai, e não é pai bíblico. Se fosse um pai bíblico, o que eu sinto pelos meus filhos é o que eu sinto que Deus sente por mim. Se eu não sinto pelos meus filhos, então eu não sinto o que Deus sente por mim. Amém? Está entendendo? Isso é importante para nós. Porque somos filhos, somos pais, somos filhos. E tesouramos para esses filhos. E eles estão tropeçando. Quantos desses homens aí tropeçaram em mim? Não é tanto do ministério. Aí depois eles arrumaram uma brecha para o ministério. Mas eles tropeçaram foi em mim. O que o senhor anda fazendo para os seus filhos? Que nem na igreja vão. Eles olham para os que estão fora, eles não olham para quem está dentro.
Eles olham, o crítico sempre é assim. E se você tiver um espírito desse, é o que você tem que saber, que é o espírito de uma raça mista dentro da igreja. Sabe o que deveria ser nós um para o outro? Pais e filhos. Sabe que vocês consideram o Osmar? É pai de vocês, né? E os meus filhos, irmãos de vocês. Somos tudo da mesma raça, da mesma fé. Ninguém quer aparecer mais. Se um veste melhor um pouquinho que o outro, não é para aparecer, é porque tem com que viver daquela forma. O problema é você querer viver daquela maneira e aparecer a toda a congregação quando você não tem condições daquilo e vive devendo para o mundo inteiro. Esse é o problema. Bom, não era para entrar em tudo isso, né? Apenas era até onde Deus estava com a palavra entregue para Moisés, então Moisés era Deus. Pois ele não era Moisés, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que aquilo terminasse. Aquela palavra com ele. Ele havia sido mudado. Ele era um sujeito diferente. Ele veio com a palavra e ele colocou um véu, diz a Bíblia, sobre a sua face, pois ele tinha a palavra, ele era a palavra para eles. Vocês têm que saber que esta mensagem que pregamos é a palavra para nós. Ela é uma palavra para mim. É aquilo que Deus fez com o irmão Brana. Você olha um Brana natural e tropeça nele. Pelo problema dele, por ter um filho que casou e ajuntou e ele teve que anular o casamento e ele depois casou com outro e o próprio pai não quis fazer o casamento dele. Ele disse, esse é meu próprio filho, mas ele me pediu para fazer o casamento dele. Eu disse que não. Ele deveria entender essas coisas, mas sabe que eles olham? Não, ele teve filho que fez isso, fez aquilo. É isso que eles olharam para Samuel. E chegaram a dizer para o profeta Samuel, os seus filhos não seguem os seus preceitos. Dá-nos um rei. Você já está velho, daqui a pouco você morre e nós não temos rei. Agora, o rei estava ali, Samuel era rei, sacerdote e profeta, mas eles não viam. Porque Samuel é uma escolha de Deus. E eles quiseram fazer a escolha deles. Aí eles escolheram Saul, um bonitão. Agora Deus falou, avisa eles aí, que o rei que eles escolheram, eles vão perder filhos, perder esposa. Eles vão entrar na casa deles e vão estuprar, vão fazer de tudo. Por que não ficaram com rei, sacerdote e profeta? Por que não ficaram com ele, com Samuel? Porque quereram diferente. Você tem que perceber a palavra em cada tempo, em cada dia. Como esta palavra tem vindo, não é o homem, é Deus. Sabe o que eu venho falar? É porque não tem outro para falar. Por isso que eu estou aqui. Sabe como que eu estava há poucos momentos? Sem nenhuma força para falar. Provável com uma pressão de 19/10, um cansaço. Estou aqui. Eu pensei, vou colocar uma gravação. Estou aqui falando. Entende? Estou aqui falando. Não parece, eu tenho que falar essas coisas, porque vocês não sabem que a gente passa como homem, eles julgam o homem. Você tem que julgar a palavra é Deus, a mensagem é Deus. Você quer arrumar outro meio, mas a palavra é Deus. Esta mensagem que prego para vocês é Deus. Essas costas sangrentas de Cristo foi para preparar um meio para Deus ir descendo até a nossa altura. E Deus parecer conosco, sentir como nós sentimos, sentir dor, sentir cansaço, até morrer.
Deus teve que descer, ele foi condescendendo, descendo do céu, foi descendo de luz, teofania, e vem ao corpo físico de Jesus Cristo, e aí morre, e ao terceiro dia ele levanta outra vez. O Pai estava naquele corpo, o Pai, para aquele corpo morrer, o Pai teve que sair no Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desamparou o corpo, desamparou o Filho, senão ele não morria. Mas ao terceiro dia, ele foi lá e levantou aquele corpo, e quando eles procuraram, ele não está mais aqui. Aí saiu o dito de que gente roubou, os discípulos roubaram o corpo dele. Os discípulos que roubaram, foi Deus que o ressuscitou. Mas olha para vocês verem a doutrina que eles fizeram, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Eles não criam na ressurreição, eles arrumavam de certa forma um pretexto para se livrar da mensagem. Hoje eles fazem a mesma coisa, eles não querem tomar a mensagem como ela é. Aí eles acham defeito, diz o irmão Brano assim, no homem que é a palavra. Você entende? O homem que é a palavra é Cristo, é o homem que é a palavra. E aonde esse Cristo está? Se ele está em mim, então ele é a palavra. Se ele está em você, ele é a palavra. Nós não somos profetas como os profetas do Antigo Testamento, mas nós somos profetas para manter a palavra como ela é, conforme diz a própria Bíblia. Ela tem que ser repetida do jeito que o William Branham pregou para nós. E aquilo que ele não pôde falar, estamos falando que o William Branham não podia falar. E tem coisas que eu não falo claro para vocês também. E é melhor eu não falar, certo? Simplesmente pregar, simplesmente dê a mensagem. Deixa essa mensagem com vocês. Isso daí fará bem a qualquer tempo. Mas a hora que aparecer um Coré, um Datã, um Abirão, um Uzá, na terceira puxada, que o Uzá já está dentro da terceira puxada, com a sua capa babilônica, sua cunha de ouro, é atrás de popularidade, de dinheiro, de fama. Não é quem tem, não, irmão, quem não tem que é o problema também. Quem tem é o problema de cair, quem não tem é o problema de cair, porque não tem e tem vontade de ter e não tem. Pai, rogamos a tua bênção sobre sua igreja. Eu dependo de ti para prosseguir nesse ministério e dando aquele pouquinho que eu posso dar para este povo, Pai. Mas eu creio que é a verdade. Isto é verdade que corresponde à vida de cada um de meus irmãos que vive aí ao longe e que muitas vezes o inimigo tenta jogar setas neles para ofendê-los, para tirá-los desse ministério, e esses inimigos não conseguem. E esses irmãos e irmãs não tem nenhum pastor lá local para poder orar por eles, tem que pedir pela internet, tem que falar conosco, e a gente tem que ficar orando por eles, e eles estão seguros nisto, Pai, seguros na palavra, que não precisa de maneira alguma a gente elogiar a gente mesmo, ou o ministério. Isso é verdade, eles sabem que é verdade. Nós estamos aqui porque esta mensagem é real. Obrigado, Pai, que cada irmã e cada irmão se revista desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.